Eu vou colocar o livro aqui. Esse livro ele não está lá na livraria da Etiba, infelizmente. Pelo menos ainda não, mas quem sabe logo logo, né. Enquanto isso, eu vou colocar aqui para quem quiser pedir, porque tem algumas pessoas que gostam de acompanhar lendo, né. Então, fica aí a dica. Não é obrigado, tá. É só uma sugestão, do livro, que é esse livro aqui, ó, Por que devo sofrer? Nós vamos agora para a quinta razão por que nós devemos sofrer. São reflexões oportunas e profundíssimas acerca do sofrimento, da dor. Então, quinta razão, pena temporal pelos seus próprios pecados. Aqui a coisa fica séria. Aqui o negócio fica massa, porque aqui nós entraremos na pena temporal pelos nossos próprios pecados, tá? Deixa eu colocar aqui mais uma vez o link. A quinta razão pela qual você é levado a sofrer é a seguinte: você cometeu muitos pecados e, dessa maneira, adquiriu uma grande pena temporal. Você deve quitar essa dívida, seja aqui ou depois. Aqui, realizando obras voluntárias de penitência ou suportando os sofrimentos que Deus envia ou permite que aconteçam a você. Depois, enfrentando as dores do purgatório. Então, duas maneiras de nós pagarmos as penas temporais, tá? Quando nós nos confessamos. Isso aqui, todo católico precisa entender isso aqui. Quando nós nos confessamos, nós somos perdoados da culpa. Da culpa. Desculpem. Da culpa, é isso mesmo. Da culpa. Mas ainda existe uma pena a ser paga, tá? Existe ainda uma pena. Essa pena ainda existe e nós pagaremos por cada pecado. Isso aqui é doutrina católica. Todo católico precisa entender isso. Eu fiz uma aula sobre isso, tá em algum lugar aqui no YouTube, eu não me lembro o nome, infelizmente. Se eu lembrar aqui conforme a gente for conversando, aí eu falo o nome da aula para vocês assistirem. Mas é assim uma aula muito massa, massa mesmo, para você entender de uma vez por todas. Eu acho que até o nome, eu acho que é esse. Entenda de uma vez por todas. Um negócio assim, para você entender a doutrina da pena venial, da culpa, da pena temporal, tudo isso, tá? Todos os pecados que nós cometemos, esses pecados que nós confessamos e que são perdoados, nós somos perdoados da culpa, mas ainda existe uma pena. Essa pena é uma pena devida por cada pecado que nós cometemos. Nós iremos pagar expiando cada pecado. Atenção, os pecados perdoados, porque os pecados não perdoados a gente vai para o inferno, né? Se o pecado não for perdoado, não for confessado, você vai direto para o inferno. Então, esses pecados, essa pena, nós deveremos pagar ou no purgatório ou aqui em vida. Vamos seguir aqui. Vimos que boa parte da infelicidade pela qual os homens passam é causada por eles próprios. Todavia, após considerar essa parcela de infelicidade, ainda há muitos sofrimentos cujas causas fogem ao controle humano. Desses não há escapatória, assim como não há da própria morte. São acidentes e catástrofes inevitáveis, doenças contagiosas e epidemias, tempestades, terremotos e guerras, bem como aqueles sofrimentos que têm origem no egoísmo, na falta de bondade, na inimizade, na injustiça e na crueldade que vivenciamos em nossas interações com os outros. E quanto a esses sofrimentos? De muitos, se não de todos, podemos dizer que são enviados, ou ao menos permitidos, como pena temporal por nossos pecados. Para esclarecer esse ponto, precisamos dizer algumas palavras sobre a natureza da pena contraída pelo pecado. Olha que legal isso aqui. Todo pecado, mesmo o menor, envolve duas coisas: culpa e pena. Pode grifar isso aí, porque isso aqui é muito importante. Culpa e pena. Por culpa,
Entendemos a ofensa ou insulto contra Deus contido em um ato pecaminoso, e por pena, entendemos a reparação que deve ser feita por isso. Essa pena é dupla, eterna e temporal. No caso do pecado mortal, é tanto eterna quanto temporal, enquanto no caso de pecado venial, é apenas temporal. A pena eterna consiste na condenação do pecador aos sofrimentos intermináveis do inferno, ou seja, todo aquele que morre com um pecado mortal, não perdoado na alma, está condenado a sofrer eternamente na geena, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essa pena, no entanto, não é a mesma para todos os pecados mortais, variando bastante em grau e intensidade de acordo com a malícia específica presente em cada pecado. Olha só isso aqui. Isso aqui, gente, é muito importante, porque se existe uma coisa na justiça divina, é a justiça, porque Deus é o justo juiz. A pena para os nossos pecados, ela é proporcional aos nossos delitos. Eu sei que isso é um pouco difícil de entender, porque em um país onde os juízes julgam sem proporcionalidade, sem justa medida, não há proporção, fica até difícil entender, né, conceber isso. Mas existe sim a possibilidade de que as penas elas sejam proporcionais aos delitos causados, tá? Aos delitos causados. Então é o seguinte, ora, existem graus diferentes da pena, níveis diferentes da pena. Ora, presta bem, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Dentro do protestantismo não existe essa diferenciação de pecado grave e pecado venial, o que é, a meu ver, uma ofensa tremenda e uma compreensão completamente errada da divindade e do juízo de Deus. Por quê? Porque, presta atenção aqui, é claro que existem pecados mais graves do que outros. Eu não posso considerar, por exemplo, que um sujeito que cometeu um furto de roubar um carro deva merecer a mesma pena de um sujeito que entrou na casa de uma família e a esposa e os filhos. Entenderam? Não pode ser a mesma pena. O delito não foi igual. Imagina se o sujeito que roubou um carro recebe uma pena de 3 anos de detenção, e o sujeito que entrou numa residência e aquela família toda, entende? Uma família toda, crianças, esposa, e fez tudo de ruim que vocês podem imaginar, e receba também 3 anos de detenção. É justo? Respondam aqui. É justo? Essa pena é justa? Um dos 2 cometeu um delito extremamente pior. Eu não posso dar, se eu estiver julgando o caso, eu não posso dar a mesma pena. Não pode ser a mesma pena. Ah, vocês estão respondendo aqui: "Não, não é justo, de jeito nenhum". Ora, se o mal cometido não é o mesmo, existe intensidade na maldade, também existe intensidade na pena. Existem graus diferentes de pena. Uma coisa, por exemplo, se a gente consegue passar, assim, a noite conversando sobre esta proporcionalidade da pena, da justiça, do senso das proporções. Quando eu estou educando o meu filho, eu preciso saber, eu estou diante de quem? Eu estou diante de uma criança que precisa ser educada. Então,
Mesmo o castigo que eu vou dar para um eventual delito para o meu filho, não pode ser como se eu estivesse tratando com um adulto, porque ele não tem a mesma capacidade de medir os seus atos como um adulto tem, ou pelo menos em tese deveria ter. Então eu vou ensinando o meu filho a perceber que, conforme o delito que ele comete, a malcriação que ele comete, se ele faz alguma coisa errada, eu preciso dizer para ele: "Filho, isso aqui que você fez é muito grave". Quando os pais perdem essa capacidade de ponderar a razoabilidade dos erros de uma criança, ela está perdendo a capacidade de educar com justiça. Porque um mal moral é pior do que um mal disciplinar. Se o meu filho quebra um copo, é uma coisa. Ah, o menino fez uma traquinagem lá, quebrou um copo, né? Mas se o meu filho trata a minha esposa, a mulher que eu mais amo, com o desrespeito que a mãe dele, olha só, é algo, aqui nós temos um problema moral. Eu preciso conscientizá-lo. Opa, isso não está no mesmo nível. Quebrar o copo e destratar a mãe não está no mesmo nível. Não é a mesma coisa. E ele precisa perceber isso. Como? É preciso que os pais mostrem a ele. Agora, se um pai castiga a criança que quebrou um simples copo de forma mais grave do que destratar a mãe, você está ensinando a criança a não perceber o senso de gravidade das coisas, a não dar o peso devido às coisas, à realidade. Agora pergunta-se: se nós temos a capacidade, porque nós temos essa capacidade, de julgar as coisas com proporcionalidade, imagine o Senhor, que é o justo juiz. Ele julgará as coisas com mais precisão ainda, porque ele julgará olhando para todas as circunstâncias que aquele delito foi cometido. E a pena que ele nos dará será a pena devida. Lembra daquele trecho da conversa dos ladrões ao lado de Jesus na crucificação? O bom ladrão disse: "Cala-te", para o outro que estava blasfemando. Nós estamos recebendo a pena por aquilo que nós cometemos. Isso é o sujeito que entende que ele está pagando com resignação pelo que ele fez. Agora, esse senso de proporção no Brasil, meus irmãos, isso é um atributo escasso. Aliás, em extinção. Principalmente, vou falar baixinho, por alguns juízes de algumas cortes, que já não julgam mais com proporcionalidade e condenam idosos a penas maiores. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque nós já sabemos do escândalo que é isso, né? Vamos seguir aqui. Então vamos voltar para a esfera religiosa. Dentro da esfera religiosa é exatamente assim que funciona. Todos os pecados que nós cometemos, nós contraímos, nós ofendemos a dignidade de Deus. E ofender a Deus é um pecado gravíssimo, porque conforme a dignidade da pessoa ofendida, maior é o delito. Isso que é importante. Quanto maior a dignidade da pessoa ofendida, maior o delito. Muito importante que se entenda isso, para que você perceba que ofender a Deus é um pecado gravíssimo, portanto, existem pecados leves, que nós chamamos de veniais, e existem pecados graves, que nos afastam da amizade com Deus e nos condenam ao inferno. Então, essa coisa, não, não existe pecadinho e pecadão, tudo é a mesma coisa para Deus, não. Isso até eu acho isso ofensivo, porque isso é olhar para a divindade de Deus e falar assim:
que Deus não consegue perceber o peso correto das coisas. Porque como é que nós olhamos para o nosso Deus e nós sabemos que Ele irá nos julgar, e eu acho que esse Deus que vai nos julgar e me julgar, vai julgar as coisas sem proporcionalidade, como se tudo fosse a mesma coisa? Espera lá, que loucura é essa? Porque se eu tenho a capacidade de julgar as coisas com a devida proporção, quanto mais o Senhor, que diz a Sagrada Escritura, que é o justo juiz. Ele sabe muito mais. Portanto, não venha aí o pessoal fala assim: "Para Deus não existe pecadinho e pecadão". Furar a fila do banco é a mesma coisa que um outro crime que você, comete. Mas que loucura é isso, entendeu? Que loucura. Isso é é a completa perda do senso das proporções. Você vai dizer que uma pessoa que cometeu um pecado lá, sei lá, que, eh, furtou o dinheiro das pessoas do INSS, dos idosos, está no mesmo nível de delito de que uma pessoa que furou a fila de um banco? Olha que loucura. Claro que não. As penas, os delitos são completamente diferentes, portanto, exige-se uma pena completamente diferente também, tá? A pena eterna consiste na condenação do pecado aos sofrimentos intermináveis do inferno, ou seja, tudo aquilo que morre com o pecado mortal. Essa que eu já li. Na pena temporal, a pena temporal consiste no castigo que devemos suportar por um período de tempo maior ou menor, seja nesta vida ou no purgatório. Nesta vida, ela é composta pelos vários males temporais pelos quais somos comumente afligidos, como doenças, pobreza e perseguição, além de obras voluntárias de penitência, enquanto na próxima é composta pelos sofrimentos do purgatório. Sempre que um pecado mortal é perdoado por meio de uma boa confissão ou de um ato de contrição perfeita, tanto a culpa quanto a pena eterna pelo pecado são totalmente remidas. A culpa, tá certo? A culpa. Quando nós nos confessamos, nós somos perdoados da culpa. Além disso, quando um pecado venial é perdoado, a pena é retirada. Porém, a pena temporal, tanto do pecado mortal quanto do venial, é remida em cada caso apenas na proporção das disposições do pecador arrependido. Se o arrependimento for perfeito e muito intenso, ele pode conseguir quitar toda a dívida de uma vez, como provavelmente ocorreu quando Santa Maria Madalena se ajoelhou aos pés de Jesus e deu vazão às lágrimas de arrependimento perfeito. Mas, se o arrependimento for imperfeito, ele obterá apenas a remissão da pena correspondente ao grau do arrependimento. Assim, qualquer porção de pena temporal que não seja remida no momento em que o pecado é perdoado, deve ser paga depois, seja nesta vida por meio das obras penitenciais ou na próxima por meio das dores do purgatório. Nossa, isso aqui é perfeito. Porque olha só, muitas vezes, quando a gente se confessa, isso aqui é papo de católico. Pagão não entende essa parada aqui, esse negócio aqui. Mas, olha só, muitas vezes, quando nós estamos confessando, então a gente está diante do sacerdote e a gente confessa os pecados ao sacerdote. Mas pode acontecer que no fundo da nossa alma, a gente não esteja de fato com uma contrição para aqueles pecados que a gente está confessando. Não existe uma contrição perfeita na medida justa para cada pecado. Olha o que eu disse, na medida justa, porque não adianta você exagerar, fingir, porque Deus está vendo. Ele é o justo juiz, ele conhece o seu coração mais do que você mesmo, entendeu?
mais do que você mesmo. Então pode acontecer que mesmo durante a confissão, você não esteja, ou eu não esteja, nós não estejamos com a contrição correta, na justa medida, o arrependimento mesmo para cada pecado. Ora, nos cabe então pedir ao Senhor que nos dê a graça dessa contrição e desse arrependimento por esses pecados, porque o Senhor nos vê e nós deveremos pagar a pena temporal, porque a culpa está sendo perdoada ali. Nós deveremos reparar isso que nós fizemos. Aplicação dessas verdades. Com essas verdades diante de você, faça um estudo sobre seus pecados passados. Alguma vez você já se preocupou em considerar que o total da pena temporal que é imputada contra você pode ser muito maior do que você imagina? E isso por duas razões. Primeiro, porque cada pecado que você comete traz consigo uma pena proporcional. Cada pecado que você comete traz consigo uma pena proporcional a esse pecado. Segundo, porque você pode ter se tornado culpado por vários pecados. Quanto à primeira, saiba que a pena segue o pecado tão necessariamente quanto uma sombra segue o objeto sob a luz do sol. Um grão de poeira, um fio de cabelo, um lápis, uma árvore, uma casa, uma montanha, todos projetam uma sombra de tamanho específico. Assim também cada pecado, desde a menor imperfeição até o crime mais hediondo que um homem pode cometer, incorre numa pena que corresponde exatamente ao grau de sua malícia. Que fantástico isso aqui. Adorei isso aqui. Olha só. Gente, uma pena que corresponde ao grau da nossa malícia, porque você sabe quando você agiu com malícia. Você sabe. Ninguém sabe se aquele ato que você cometeu teve malícia, mas você sabe, porque existe uma lei natural que o Senhor colocou em nós e você sabe. Aquela circunstância lá no passado, você sabe onde foi que você conduziu para que você tivesse aquele resultado, entende? Nós sabemos, nós sabemos. Cada um de nós sabemos. Então, as penas que nós receberemos pelos pecados, elas são proporcionais ao grau de malícia nas nossas ações. Verdade, Heloísa. Olha que comentário interessante da Heloísa Santos aqui, ó. Uma criança sabe, ela olha antes na mãe. Verdade, uma criança sabe. Uma criança sabe, a gente percebe quando ela quer fazer uma coisa escondido do pai e da mãe, ela esconde, sabe? Ela olha antes de cometer determinada traquinagem. O nome disso chama-se pecado original, consequências do pecado original que afetou a nossa natureza, entende? A Renata está perguntando: "Então eu terei que confessar de novo?" Não, Renata, você não terá que confessar de novo. Se você já confessou os pecados, não precisa você confessar de novo. Mas porque a culpa foi perdoada, certo? Dos seus pecados. Mas a pena você terá que pagar, ou agora com os sofrimentos, ou no purgatório. É exatamente isso que nós estamos discutindo. Deixa anotado aí para vocês assistirem a aula que eu dei aqui no YouTube. Eu sei que tem esse título assim, Entenda de uma vez por todas. Um negócio assim, mas tá muito boa explicando esse assunto, tá? Vamos lá. Quanto ao tamanho da pena em cada caso,
Não temos como saber. Isso é segredo de Deus. Mas sabemos que, no caso dos pecados mortais, a pena é muito grave, assim como no caso daqueles pecados veniais que estão tão próximos da linha divisória entre pecados mortais e veniais que até o teólogo mais sábio não consegue decidir se ainda são veniais ou já ultrapassaram o limite e são mortais. Quanto à segunda, a soma de sua pena temporal pode ser altíssima em função dos inúmeros pecados mortais e veniais que você possa ter cometido. Para se convencer disso, sente-se e examine-se imparcialmente quanto à sua vida passada. Não recue diante de uma investigação profunda sobre o verdadeiro estado de sua alma. Gente, olha, esse exame de consciência, quando você olha para. Olha só, isso aqui você entra em crise, porque eu já fiz isso. Mas depois que você sai da crise, você sai bem, graças a Deus. Por quê? Porque uma coisa é você fazer a confissão dos pecados e você, eh, dizer isso com sinceridade para o sacerdote, certo? Mas uma outra coisa é você fazer uma análise da sua malícia daqueles pecados, de como você conduziu determinadas situações para que você obtivesse determinado resultado. Gente, se isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também, ou já aconteceu, não é possível. Claro que sim. É a natureza humana, corrompida. Então, o que o texto está sugerindo é o seguinte: você fazer um exame de consciência, olha, faça isso diante do Senhor. Não vá fazer essas reflexões mais profundas com o olhar corrompido que você tem de si, entendeu? Faça isso olhando para Jesus. E se tiver um sacerdote amigo seu, melhor ainda, para que você perceba a malícia do seu coração em determinados momentos da sua vida, entendeu? E você vai dizer para o Senhor: Senhor, naquele momento, como eu agi com malícia, como eu montei determinada situação, porque eu agi com maldade, eu escolhi agir daquela forma. Eu escolhi agir daquela forma. Você não foi impulsionado, você vai ver isso. Você não foi impulsionado pela situação, pela circunstância. Não, 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 não. Você escolheu. Por isso que foi pecado, porque se você não tivesse escolhido, não seria pecado, né. Obrigado produção, o Elton colocou aí. É o link, né, é da aula? É isso? Deve ser, né, deve ser. Então deve ser. Obrigado, meu irmão. Então presta atenção, todos nós, todos nós, desde a criancinha, com a natureza obrigado, meu irmão, é essa mesmo, sobre as indulgências, isso mesmo. Nós temos uma natureza extremamente corrompida e nós tendemos à malícia. Só que o seguinte, meu irmão, só você sabe, ninguém sabe, só você e Deus sabe. Você consegue enganar todo mundo. Tua esposa, teus filhos, tua mulher, teu marido, teu sócio, teus amigos. A malícia, ela fica escondida, entendeu? Porque a malícia está na intenção do coração. O que que Davi fez quando colocou a esposa, ai, me faltou o nome agora, que ele colocou na frente da batalha para morrer, para ele ficar com a esposa do me faltou o nome, vocês vão me lembrar aqui, que vocês são melhores do que eu. Me lembrem o caso. O que que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele montou uma Urias, obrigado. Não falei? Vocês são fera. Nossa, vocês são minha gente, Urias. Gente, o rei Davi
fez isso? Ele montou uma situação para que ele chegasse ao resultado que ele queria. Qual era o resultado que ele queria? A esposa de Urias. Exatamente. Era isso que ele queria. Muitas vezes a gente olha para o outro e fala assim: "Mas como pode? Olha como é que Davi agiu". E você? Não, você olha que coisa, o nosso pecado talvez não esteja no nível de gravidade do rei Davi. Deus nos livre, né, minha Nossa Senhora. Deus nos livre aqui. Não esteja no mesmo grau de intensidade e de gravidade dele. Deus nos livre, minha Nossa Senhora rainha. Mas mas em um outro grau, em um outro nível, nós agimos também com malícia. Esse é o ponto, esse é o ponto. Talvez, não será uma tarefa agradável, mas será muito útil. Talvez seja muito necessária. Isso o ajudará a ver a si mesmo como realmente é aos olhos do Deus Todo Santo, a quem você não pode enganar, mesmo que há muito tenha se enganado quanto ao verdadeiro estado de sua alma. Essa investigação permitirá que você antecipe os terrores do seu julgamento após a morte, tornando possível corrigir agora o que já não poderá corrigir depois. Olha que fantástico isso aqui. Meu irmão, nós temos ainda a possibilidade de corrigir tudo que nós fizemos agora. Como é que um santo sofre? O santo olha para o sofrimento e fala assim: é pouco pelo que eu mereço. Porque um santo tem consciência da sua miséria, entendeu? Se ele está sofrendo, ele fala: é pouco pelo que eu mereço. Como o Senhor é misericordioso, porque se o Senhor descesse o seu braço sobre nós, vixe, o sofrimento seria muito maior. A pena seria muito maior. Ora, depois da morte você não pode mais corrigir isso, mas agora nós podemos. Aproveitando os sofrimentos e pedindo ao Senhor que considere cada sofrimento, cada provação, seja de natureza afetiva, seja nos relacionamentos, seja de natureza financeira, seja um problema com o sócio, um problema com os filhos, de relacionamento, um problema espiritual, qualquer situação de constrangimento, de dor, de sofrimento, de perda, de prova, de traição, você pode utilizar isso para benefício próprio dos seus próximos, usando e rogando ao Senhor que use esta dor, considerando para expiar as ofensas que você cometeu ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao Castíssimo Coração de São José. Verdade, Luiz. Eu conversava com a minha irmã hoje, minha irmã mais velha, né? Que hoje, numa sociedade completamente dessacralizada, como é que as pessoas querem morrer? Como que as pessoas, se você perguntar assim para a maioria na rua, como você quer morrer? Entrevistando as pessoas, elas vão falar assim, ó, eu quero morrer dormindo sem dor. Mas nunca foi assim. Os cristãos nunca desejaram morrer dessa forma. Os cristãos sempre desejaram ter tempo para se arrepender dos próprios pecados, tanto que nós rezamos: "Da morte repentina, livrai-nos, Senhor", para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos permita nos arrepender de tantos pecados que nós cometemos. Deus nos livre de morrer rápido, dormindo, a não ser que nós já estejamos preparados, né, aí tá valendo. Se tiver preparado, tá tudo certo. Mas nós devemos ter a coragem de pedir ao Senhor para não morrer rápido. Vai doer muito, mas é a oportunidade, eu falava isso com a minha irmã hoje,
mas é a oportunidade que o Senhor nos dá para que a gente se arrependa de todas as ofensas que nós cometemos ao Sagrado Coração de Jesus. Tente então recordar todos os pecados mortais que cometeu desde que chegou ao uso da razão. De quantas maneiras você pecou gravemente em pensamento, desejo, palavra, ação e omissão de dever? Alguma vez deixou de ir à missa nos dias de preceito? Comeu carne em dias proibidos ou trabalhou desnecessariamente no dia do Senhor? Alguma vez prejudicou o próximo em sua pessoa, propriedade ou reputação? Você nunca foi culpado de ódio, inimizade, vingança, calúnia ou difamação? Alguma vez você cometeu pecados de impureza em pensamento, imaginação, desejo, olhar, fala, leitura ou atos, sozinho ou com os outros? Se algum dia você foi culpado de algum desses pecados ou de outros não mencionados aqui, ainda que apenas uma vez, saiba que neste exato momento você pode haver uma pena temporal imputada a você. Em seguida, tente contar todos os pecados veniais que cometeu até agora. Você verá que eles são tão numerosos que ultrapassam o número de cabelos em sua cabeça. Há as inúmeras orações que você negligenciou em fazer, e aquelas que fez com distrações voluntárias. Há seus inumeráveis atos de falta de bondade, inveja, ciúme, ódio e pequenas vinganças. Seus pecados de fofoca, difamação e calúnia, palavras e conversas impróprias, desobediência, vaidade, orgulho e desprezo pelos outros, e todos os incontáveis pequenos pecados inseparáveis da vida indulgente, egoísta, mundana e sem mortificação que você tem levado. Além disso, há aquelas falhas das quais você não tem consciência, mas pelas quais mas pelas quais terá que prestar contas, pois surgem de sua falta de disposição para prestar a Deus o culto perfeito que ele exige de você. Como você ficaria surpreso e aterrorizado se pudesse ver sua alma como ela é aos olhos de Deus? Pode ser oportuno nesse momento chamar a atenção para os pecados de pensamento, desejo e imaginação. As pessoas frequentemente pensam que não cometem pecado a menos que façam alguma ação proibida ou omitam algum dever ordenado. A verdade é que todo pecado que alguém comete é primeiramente cometido em pensamento ou desejo. Quem deliberadamente permanece em pensamentos pecaminosos, alimentando, por exemplo, pensamentos ou desejos impuros, ou pensamentos de ódio e vingança, é culpado de pecado no exato momento em que a vontade aprova a coisa proibida. A ação externa não é necessária. Todo aquele que olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Muitos pecados são cometidos por pensamento e desejo, mais do que por ação ou omissão. Assim, aos olhos dos homens, uma pessoa pode parecer muito respeitável, enquanto aos olhos de Deus pode ser um verdadeiro poço de iniquidade. Nossa, terrível isso aqui. Deus nos livre disso. É exatamente por isso que nós precisamos fazer um exame de consciência constante, constantemente. Sério. Sua consciência é como um quarto escuro e nunca usado. Enquanto não há luz, você não consegue dizer se ele está limpo ou empoeirado. Porém, no momento em que abre as persianas e deixa a luz do sol entrar, fica surpreso ao perceber que o chão e os móveis estão cobertos por uma camada espessa de poeira e que até o ar está cheio de inúmeras partículas de poeira. Esse é um verdadeiro retrato de sua alma. Nunca tendo se examinado minuciosamente, você imagina que está quase sem pecado, e talvez secretamente se congratule por não ser como os outros homens, veja só, cheios de pecados e falhas. Mas, se examinar sua consciência na luz intensa da graça de Deus, ficará alarmado com o que você verá.
seus pecados parecerão ser mais numerosos do que as partículas de poeira acumuladas em um quarto que não é limpo há semanas. E eu vou acrescentar mais: para nós que estamos na estrada da santificação, a coisa se torna ainda mais grave. Por quê? Porque o nosso nível de consciência moral vai aumentando. Ora, gente, isso aqui é muito sério. É muito sério. Porque se o seu nível de consciência moral vai aumentando, o pecado que você comete é mais grave. Por quê? Porque você estava no nível de consciência moral, de entendimento muito mais alto. Por isso que um pecado de um anjo não tem volta. Eles não se arrependem, por quê? Porque eles agem com consciência plena do que estavam fazendo. Exato, Marta, perfeito. Aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Nós que estamos crescendo, porque claro, nós temos muitos benefícios, né? Muitos benefícios de estarmos próximos ao Senhor, de crescer na intimidade do Senhor, de recorrer aos sacramentos, a todos os benefícios espirituais que a igreja nos concede. Por quê? O objetivo aqui é que todos nós cheguemos ao céu. É por isso que um erro que nós cometemos, ele se torna mais grave. Por quê? Porque nós já temos um nível de entendimento maior. Portanto, nós teríamos mais condições de ter recusado aquilo, entendeu? Nós teríamos mais condições de ter recusado. No entanto, se ainda assim você optou livremente por pecar, a coisa vai ficando muito mais grave, entendeu? É verdade que você espera que todos os seus pecados mortais e muitos de seus pecados veniais tenham sido perdoados. Vamos admitir que foram perdoados. Mas então, você deve se lembrar que o perdão de um pecado nem sempre inclui a anulação da pena temporal. Isso depende, como vimos, da perfeição do arrependimento e de quanta penitência você fez. Porém, será que você já teve um arrependimento perfeito? E quanta penitência você fez? Já fez penitência suficiente para expiar todos os seus pecados? Importante isso aqui. Ou ficou satisfeito apenas com as poucas orações feitas às pressas que lhe foram impostas na confissão? Assim, muitas dívidas antigas e não pagas podem ainda estar registradas em sua conta. A pena, tá certo? Diante dessas verdades, você ainda pode fingir estar surpreso se Deus permitir que você sofra de diversas maneiras para que sinta que, com seus pecados, tornou-se culpado de grande ingratidão. Desculpem, vou ler aqui de novo porque é uma pergunta. Diante dessas verdades, você ainda pode fingir estar surpreso se Deus permitir que você sofra de diversas maneiras, para que sinta que com seus pecados tornou-se culpado de grande ingratidão e irreverência para com Ele? Pode razoavelmente esperar que tenha o privilégio de ofendê-lo livremente com seus pecados? Será que ele deve suportar pacientemente, aceitar seus insultos e deixá-lo impune? Esperará uma isenção que não foi concedida nem aos santos? Acaso Moisés não foi castigado por seu pecado de dúvida, não lhe sendo permitido que entrasse na terra prometida? Acaso Davi, acaso Davi, olha que coisa só. Acaso Davi não sofreu a perda do filho favorito como castigo pelo pecado de adultério e assassinato? E Zacarias, pai de São João Batista, não ficou mudo por quase um ano porque duvidou da palavra do anjo que lhe anunciou o nascimento do precursor? Não. A justiça exige que você sinta ao menos uma parte da pena temporal merecida por seus pecados, sobretudo se negligenciar oferecer a Deus a satisfação por meio de obras voluntárias de penitência. Fim. Perfeito. Cada dia mais esse texto vai, impressionando. Por quê?
A boa notícia é o seguinte: você não precisa esperar para que venha uma grande dor, para usar esse sofrimento como expiação para as penas temporais. Você pode começar a fazer isso de forma voluntária, através de obras de caridade ou oferecendo sofrimentos e penitências. Aliás, você deve não, nós deveríamos fazer isso constantemente, com mortificações, oferecendo ao Senhor. Oferecendo ao Senhor: Senhor, eu ofereço essa mortificação por essa circunstância, por esses pecados. Mas e quanto às indulgências plenárias? A Cristiane está perguntando aqui. Boa pergunta, pergunta muito boa. Nós temos um grande benefício, uma graça tremenda que a igreja nos dá. São as indulgências parciais e plenárias. As indulgências são exatamente o perdão destas penas que nós podemos ter. Gente, isso é um benefício, uma graça, assim, indescritível que a igreja nos dá. Indescritível. Porque o Senhor, ele concede os seus bens, os seus benefícios a quem ele quiser, e ele deu à igreja, e a igreja dispensa esses benefícios, essas graças. Na aula que o Elton colocou aqui o link, eu explico exatamente isso. Quem puder assistir, gente, tá muito boa mesmo a aula. Tá lá de graça no YouTube. Assista, porque vale a pena. Você vai entender qual é a razão, a lógica por trás das indulgências plenárias, indulgências parciais, o pecado grave, o pecado venial, tá certo? Perfeito. Adorei isso aqui. Isso aqui todo católico precisa entender, tá? Nós pagaremos todos os pecados que nós cometemos. A pena, se nós confessamos, obrigado, Elton, meu irmão. Se nós confessamos, tudo certo, perdoado, né? Se houve um arrependimento mesmo. Entretanto, veja só o caso de Davi. O Senhor perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Entretanto, ele teve que pagar. Ele teve que expiar os pecados que ele cometeu. E pagou de uma forma muito dolorosa. Entendeu? Então, o Senhor nos perdoa, mas existe uma outra esfera que nós devemos expiar, melhor dizendo, reparar essa ofensa tremenda que nós cometemos. Portanto, existe sim pecado grave, pecado venial. Educar com virtudes, o livro é esse aqui, ó. Por que devemos sofrer? É um livro bem pequenininho que são 15 razões pelas quais nós devemos sofrer. Vale muito a pena. Gente, isso aqui é ouro em pó. Ouro em pó. Ouro em pó. Sim, Edeni, acho que é uma revelação das profecias de Garabandal, né? Aqui, a Edeni colocou aqui. Você já ouviu falar no dia em que Deus vai nos mostrar como ele nos vê? Vamos ver nossa consciência como ele nos vê. É isso que você está lendo. Bom, eu não sei se você está se referindo aqui a uma revelação, é uma revelação, como não é doutrina de fé, você pode acreditar ou não, né? Eu não sei se é disso que você está se referindo, mas existe sim uma mensagem, de Garabandal em que a humanidade veria a acho que é iluminação o nome, o dia da iluminação, é algo assim, em que a humanidade veria os próprios pecados, né, todos nós veríamos a gravidade e o efeito terrível dos nossos próprios pecados, tá bom? Então é isso, meus amigos, fiquem todos com Deus. É isso, Antônio Ribeiro, obrigado aí, é o aviso de Garabandal. Exatamente, exatamente. Isso, Marta, obrigado, é a iluminação das consciências, isso mesmo, obrigado. Iluminação das consciências, isso mesmo, isso mesmo.
A iluminação das consciências. Obrigado, gente. Então é exatamente isso. Nós somos maliciosos, nós somos ingratos. Reconhecendo isso, fica muito mais fácil nós tentarmos endireitar as veredas, né? Reconhecer diante de Deus como nós realmente somos ingratos e maliciosos e tentar corrigir isso o quanto antes. Porque só eu e você, só você e Deus sabe onde é que você agiu com malícia. Só você. Ninguém viu, ninguém sabe, entendeu? Mas você sabe. Você sabe. E isso você precisa reconhecer diante de Deus, com toda sinceridade. Com toda sinceridade. Você vai ver o bem que isso vai fazer a você. Você entra um pouco em crise, entendeu? Mas faça. Os santos fizeram, vamos imitá-los, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, com a graça de Deus, às 7h30 para a gente rezar a liturgia das horas e às 22 horas para a gente rezar a coroa das lágrimas e o 8º dia da quaresma de São Miguel, com a graça de Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bom descanso para todos nós.